Sejam bem-vindos a mais um Skyline Cast, o podcast que fala sobre o mercado imobiliário de Balneário Camboriú e região. Hoje trouxemos um convidado especial. Apresenta para nós. Olá, eu sou Juliane Garcia e hoje nós estamos aqui com o Luiz Miranda. Luiz é corretor e construiu uma carreira de sucesso no ramo imobiliário aqui em Balneário Camboriú, empresário, proprietário da Opo Imóveis. Bem-vindo, Luiz. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marco. Obrigado, Juliana. É um prazer estar com vocês aqui. Luiz, É nosso. conta um pouquinho para nós da sua história. Como que você veio parar no mercado imobiliário de luxo aqui de Balneário Camboriú? Caí de paraquedas aqui, né, Marcos? Mas é uma história longa, porque eu já morava aqui em Balneário, mudei para Santa Catarina, foi em 2002, e aí fui trabalhar no mercado na Editora Abril, tem uma história longa aí trabalhei em São Paulo, em grandes indústrias, e morando aqui, viajando, e não percebia o tamanho desse mercado, o valor que tem esse mercado. E aquela coisa, né? Às vezes você está dentro do seu quadrado, você não consegue enxergar para fora, né? E é difícil para quem está em outro mercado conseguir romper essa barreira de você entrar em um outro mercado de imóveis, principalmente de mercado de luxo, que é Balneário Camboriú. Aqui não tem só apartamento de luxo, tem todos os níveis, né? Eu já vendi apartamento de todos os níveis aqui. Então, mas eu morava na Avenida Atlântica, na Barra Sul, e isso me deu uma condição. E aí eu já estava aculturado, já vivia naquele meio, que isso faz a diferença também, tá? O meio que você vive facilita muito você caminhar com os clientes, apresentar imóveis, você já conhece os padrões, isso é bacana. Consegue falar a mesma linguagem. Consegue falar a mesma linguagem. Eu já vivia essa experiência, né, do alto padrão. E aí, quando comecei a vender imóveis, primeiro ano foi muito difícil, e ali eu estava para 2014, 2015 fazendo o meu Cresci, estava terminando uma MBA na Fundação Getúlio Vargas, e eu estava buscando um outro mercado para entrar, sair do mercado da indústria, de laboratórios, onde se trabalha muito, né? A parte comercial trabalha muito, mas não tem valores expressivos de retorno, então os ganhos são bem menores do que como corretor de imóveis, né? Mas eu já estava planejando entrar nesse mercado aqui, que é fantástico, né? Eu não digo que só Balneário Camboriú seja fantástico, porque quando a gente vê que estamos no mercado que tem valores de apartamentos expressivos, né? Mas às vezes você olha para outras cidades também, como Joinville, ou fora do estado de Santa Catarina, Curitiba, interior do Paraná, onde a gente conhece muito bem, tem cidades com imóveis expressivos, valores bacana, né? Se o corretor de imóveis trabalha também aquele imóvel na região dele, ele consegue excelente resultado. E eu vi uma oportunidade, viajava muito, eu vi uma oportunidade em Balneário Camboriú, trabalhando em imóveis na Avenida Atlântica. E aí foi a minha virada, né? Essa virada de chave aí, acho que começou forte ali em 2016. Que bacana. E você já era da área comercial, então? Já tinha experiência de 20 anos já, liderando equipe. Só que a área comercial que a gente trabalhava era bem diferente da parte de corretores de imóveis. Tudo é vendas, mas é uma venda mais técnica, né? A venda de produtos de indústria é uma venda um pouco mais direcionada a alguns clientes. Então, era diferente da venda de imóveis, né? Mas tem muitas habilidades que a gente aproveita, né? Muitas habilidades, conhecimento, percepção, né? Quando você está com um cliente, você começa a ter percepção se o cliente quer comprar.
Claro, aí eu fui adaptando, né, toda essa experiência, expertise, muitos anos de estudo, né, e fui adaptando e colocando em prática na venda de imóveis, né. Muito bom, legal. E o que você acredita, quais são, na tua percepção, os pilares para a construção do sucesso da Opo Imóveis? O nosso pilar lá no início, né, foi o conhecimento de mercado, conhecimento com relacionamento com os clientes, né? Então, esses foram os pilares, né? Hoje a gente já mudou bastante. A gente está acrescentando a parte de acentuando o investimento em mídias, né? No Google e aí é onde tem trazido outros resultados para a gente. Mas no começo, quando os pilares mesmo, foi relacionamento. A gente começou bem devagar mesmo e vendendo para amigos, fazendo relacionamento, trazendo eles mais próximos da gente. A gente fazia jantares, almoço e isso agregava bastante. Que legal, muito bom. Uma construção, né, Luiz? É E uma nessa construção. época aí você focava em algumas construtoras, né, Luiz? É que assim, ó, até hoje ainda a gente foca em algumas construtoras, Marcos. Não tem como um corretor de focar tudo. Eu não consigo focar em outras praias, em muitos edifícios, muitas construtoras. Isso atrapalha o teu foco de trabalho. Tu tem que ter um conhecimento generalista de tudo, mas você tem que ser especialista em alguma coisa. Porque quem vende tudo, eu acredito, consegue vender, mas às vezes não vende nada. Agora, quando tu tem foco, tu é especialista, tu começa a ter resultado. É isso que tu está falando. Por exemplo, tinha uma época que eu foquei muito na FG, ganhei vários prêmios da FG, tivemos resultado fantástico, como os resultados da Embraer também, que depois que Sim. a gente Essa época nós estava junto, né, Luizão? isso. Então, e aí tu lembra? Eu foquei na Sim. Embraer ali, a gente teve resultados fantásticos. Foram 2 anos de campanhas com a Embraer maravilhosos, né? E mesmo com pandemia, foram fantásticos. Mas o Então, mercado naquele momento ali de pandemia aqui nessa região, principalmente, se comportou muito bom, né? Muito bem. As expectativas foram superadas, porque a expectativa era que o mercado caísse e, na verdade, quando entrou a pandemia, a gente levou um susto, né? Quem tinha um dinheirinho, falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas nós tivemos aí uma grata satisfação de as vendas acontecerem nos próximos 6 meses depois da pandemia ali já as vendas aceleraram de uma forma muito grande, principalmente na praia, né? E a gente conseguiu resultados com a Embraer ali, a gente ganhou uma campanha onde tivemos uma premiação ali foram 5 caminhonetes, então o resultado foi fantástico em 2 anos de negócios ali, né? muito bom. E para esse resultado, você contou mais com o teu relacionamento mesmo, network, ou também teve mais estratégias? Não, para ganhar uma campanha não é fácil, tá? Tu tem que ter uma estratégia de vendas. Não adianta tu falar, eu vou ganhar uma campanha e ficar em casa, né? Então, eu trouxe a expertise do mercado que eu já tinha de negócios como líder de venda e comecei a colocar em prática, tá? E aí aumentei o número de visitas com o cliente, a gente começou, eu atendia os clientes direto, mais focado só na Embraer, porque você tinha campanha. E eu peguei uma época também que a Embraer estava com alguns lançamentos, que era o Ilhas Marianas, Aurora e Tonino. Tonino Lamborghini. Tonino. Então foram esses 2 anos de 3 edifícios, onde eu conhecia muito a região. Por isso que quando a gente conhece a região geográfica, é interessante. Tu conhece bem aquela... Foquei na região que eu conhecia e os resultados vieram. Porque se você trabalha
e não trabalha focado e você não conhece bem onde você está trabalhando, você fica meio perdido. Quando você fala uma coisa, não é uma fala orgânica, você não distribui um conhecimento. Você fala para atender, né? Mas uma coisa que eu aplico, né, é entender o cliente primeiro, para depois atender, né? E atender o cliente despido de interesse. Porque quando você está despido de interesse, você consegue trazer o melhor para o seu cliente. A tua comissão você vai ganhar se você apresentar um bom resultado para o cliente, que seja satisfatório, né? E o Marco conhece, e é dessa forma que eu trabalho, né, Marco? Não, o Luiz, ele é de tirar o chapéu, fora da casinha. Uma vez eu trouxe um cliente do Williams, estava vendendo Williams, eu posso contar, Luiz? Sim. Estava vendendo Williams e a negociação fechada. O cliente estava dando o apartamento dele no Williams Marianas e dando a diferença para a Embred, beleza. O Luiz chegou na mesa, tomando café com o cliente, o Luiz chegou na mesa e falou, não, isso aqui tá errado. Eu falei, como assim, cara? Tu vai estragar minha negociação? Né? E eu, já contando com a comissão, né? Um valor razoável. E o Luiz, não, isso aqui tá errado. Posso? Eu falei, cara, vai, né? Confiar no chefe, né? Na época o Luiz era patrão, né? Então, beleza. É patrão ainda, meu amigo. Não tem nem o que falar do Luiz. Aí ele falou, chegou pro cliente e falou assim, se você pegar esse apartamento, segurar, vai ter o alargamento da orla, vai valorizar, né? E eu no começo achando assim que o Luiz estava contando papo, né? Mas tudo bem. Ele queria vender, deixa ele vender. Mas eu vou contar o final da história para vocês verem que realmente o cara é foda. É fora da caixinha. O cliente acabou segurando o apartamento e acabou comprando na Embred com o valor de entrada e o restante parcelado. Mas no final da história, o que aconteceu? O cliente teve uma valorização muito alta no apartamento, porque teve a valorização da orla, realmente. O cliente dobrou o capital do apartamento, né? Só que o cliente também dobrou o capital da compra do Williams Marianas. Então, para o cliente, eu perdi o cliente, o Luiz ganhou, porque, você entendeu? Mas não tem problema, a gente sempre esteve junto e é uma experiência que ele me trouxe que eu admiro muito o Luiz por isso, porque ele pensa muito também no resultado final. Então, assim, é um big de um estrategista. Isso aí que eu queria falar para os convidados aí, para conhecer um pouco do Luiz Miranda. A estratégia de negócio foi um dos fortes, né, Marco? Não adianta só atender o cliente, né? Eu lembro disso, você está falando do apartamento lá do Roberto, né? Sim. E a gente, na verdade, falou para ele segurar o apartamento dele que estava dando de entrada como parte de pagamento. E quando ele colocava esse produto na construtora, ele já tinha um impacto ali de 11%, né, de imposto, comissão. Exato. Ele tirou esse apartamento e tem sorte quem aposta, né? Quem investe. E hoje o apartamento dele vale praticamente 3 vezes o valor que ele pagou, né? Nós estamos falando de 3 a 4 anos, né? Então, sim. Uma valorização significativa. Sem falar que o que eu estou sabendo agora, pelo que ele vendeu dele, que a gente segurou, ele praticamente quitou o Williams, né, cara? Quitou o Williams. Quitou o Williams e, enfim, o Williams saiu praticamente de graça para ele. Sim. Muito bom. Muito e bom. É também uma visão, né, um conhecimento do que está acontecendo na região, porque você trouxe que, olha, vai ter o alargamento da faixa de areia e isso vai fazer com que valorize. Então, é isso. Eu acredito que é isso que o cliente espera de nós, né, enquanto consultores, né, trazer essas informações, para que ele possa fazer uma boa avaliação e a melhor estratégia de compra ou venda, né? A venda, cada venda tem uma particularidade, né? E a gente tem que conhecer bem os interesses do cliente, para onde está indo o mercado, como está o mercado, né? Às vezes tem momento de comprar um produto pronto na planta, às vezes tem um momento de comprar um pré-lançamento. Então, entender isso e o momento que o cliente está, né? Qual que é o time dele, né? Faz toda a diferença. E você que já está há bastante tempo aí no mercado, Luiz, trabalhando com esse público, né, de luxo, o que você acredita quais são os desejos mais sutis? O que realmente mexe com eles na tomada de decisão de compra de um imóvel?
Tomar decisão é o novo, né? Todo mundo... Porque a gente não vende só para turista aqui em Balneário Camboriú. A gente vende para morador também, né? E o que mexe é a busca do novo, da casa própria, busca dos sonhos, né? Porque quando você... Tem uma coisa muito bacana, Juliana, que às vezes você leva... Tem cliente que gosta de comprar apartamento vazio e tem cliente que gosta de comprar o apartamento pronto. No caso de um apartamento vazio, ele precisa... A pessoa parte do zero, da construção do sonho dela dentro daqueles apartamentos, móveis, mas tem muitas pessoas que vêm de fora e eles procuram o quê? Uma segunda, uma terceira residência, que é o apartamento deles de praia, né? E eles entram dentro de um apartamento vazio, eles não vê sentido naquilo, vê só parede. E eles não vê que ali eles podem construir o apartamento como eles querem. E aí eles entram num apartamento mobiliado, ali eles veem um lar, eles sentam naquele sofá, sentam na cadeira, eles têm uma experiência. É interessante isso aí, porque a gente observa bastante, né? A família entra no apartamento, a pessoa, ela respira o ar, se o apartamento está cheiroso, e aí a família se conecta ali, você vê a esposa, os filhos, o marido conversando e, olha, a cozinha é assim, como a gente sonhou, a sala está assim, eu acho que a gente pode fazer algumas mudanças aqui, porque às vezes você monta um apartamento de um jeito, mas a família às vezes aceita aquilo, ou já a pessoa entra, já tem uma visão de outra, de fazer mudanças, né? Isso é bem interessante. E quando as pessoas entram num apartamento mobiliado, ela vê um lar, ela não vê só um apartamento. Ela vê os filhos sentados no sofá, assistindo uma TV, vê a mesa cheia. Isso é interessante. Por isso que um detalhe de um apartamento bem alinhado, bem mobiliado, bem decorado, faz a diferença na hora da venda. E até o cheirinho, né? Realmente Até faz o cheiro, parte da até o cheiro. experiência. Eu tenho um apartamento um dos primeiros que eu vendi quando montei imobiliária, o apartamento estava sujo, sujo, sujo. Aí era 6 horas da manhã, eu e uma faxineira fomos para lá, limpamos o apartamento, o cliente veio às 10 horas e comprou o apartamento. Olha só. Era um apartamento que estava fechado, estava lá seus 6, 7 anos sem uso, fechado mesmo. Estava impregnado ali. Limpamos o apartamento, eu e a faxineira fizemos a faxina e o resultado veio, né? O cliente entrou e falou, nossa, que apartamento. E era novo o apartamento, mas precisava de uma limpeza bem detalhada e foi feito. E a gente conseguiu ter êxito naquele momento. Que bacana. Muito bom. Luiz, Balneário Camboriú, ela tem demonstrado uma valorização imobiliária bem notável, né? Tanto para os moradores, né, e para os investidores, isso é muito atrativo. O que fora isso, fora o estilo de vida, fora a infraestrutura, fora isso, o que você vê em Balneário Camboriú para os investidores estar adquirindo esses imóveis? São vários fatores, né? Eu acho que Balneário já tem uma cultura gostosa, né? Que você vem aqui, você tem bons cafés, bons restaurantes, lugares, né, para a família passear, pontos turísticos. Isso é importante, tá? Proximidade com Beto Carreiro, proximidade com Brusque, o cliente consegue fazer suas compras, proximidade com Blumenau, Pomerode. Tudo isso, uma cidade, para ela ser um polo turístico, ela tem que ter várias coisas. A cidade oferecer boa estrutura de hotelaria, boa estrutura de gastronomia, não é só uma avenida atlântica com praia. A praia, eu acho que é o ponto principal, né? Mas tem que ter esses outros fatores, porque praia tem uma orla de 5 mil,
4.000 quilômetros no Brasil, né? Mas Balneário é 6 quilômetros, né? Por que é uma das preferidas do Brasil? Porque ela oferece tudo isso. Um entorno muito rico. Muito rico. Vou te falar, nós somos muito abençoados com essa terra aqui. É uma linda... A região é linda, né? Essas montanhas aqui... Balneário, ela está, como diz, protegida por essas montanhas, por esse verde, né? Isso se torna muito especial. Realmente bem diferenciado, né? Santa Catarina, como um todo, é um estado muito próspero, né? A gente vê que tem pessoas de vários outros estados do Brasil que buscam Santa Catarina, tanto para investir quanto para viver, né? Eu mesma sou uma delas, porque eu sou gaúcha e me mudei para Santa Catarina. Então, Porque aqui é a monocultura, né? Aqui tu não vê grandes fazendas. Acho que no oeste de Santa Catarina nós temos, né? Mas a nossa região aqui, tu viaja aqui para os interiores, né? Tu vê o cara um pequeno terreno com uma plantaçãozinha, planta verdura, planta a sua banana, morango, planta de tudo ali naquele pedacinho de é um terra. estado pequenininho que tem uma diversidade muito grande, né? Nossa. Produz muita coisa, é um estado muito E o interior de Santa Catarina é muito gostoso de viajar, né? Você vê realmente pequenos pedaços de terra muito bem aproveitados, né? muito legal. Luiz, deixa eu te perguntar sobre os desafios ao longo do tempo mudaram, né? Acredito Sim. que geralmente quando você começa, não sei se foi o teu caso, mas geralmente o empresário brasileiro começa sendo ele mesmo, né? Eu presa. Começa Sim. trabalhando sozinho, aí vai construindo e aí vai mudando os desafios. No início é conseguir dar conta de vender, de fazer o negócio acontecer, daqui a pouco já é o desafio de gerir pessoas, equipe. Como que você vê essa mudança e quais foram os principais desafios que você enfrentou até agora? Os desafios são grandes, principalmente lidar com pessoas, né? Aí você lida com egos, né? Passa pessoas maravilhosas pela sua vida nesse decorrer, não que ela deixe de ser boa, mas ela começa a tocar, ela trabalha um período com você, depois às vezes começa a tocar seu próprio negócio. De uma certa forma, ela leva um pouco do conhecimento que ela esteve com você, ela leva um pouco da sua cultura, né? E quando a gente traz uma pessoa para dentro do escritório, a gente confia, né? Há uma expectativa daquela pessoa e da gente também, e às vezes a gente não conseguimos dar o resultado que ela precisa, né? E as pessoas vão embora, porque isso é uma junção. Você aplica teu conhecimento para a pessoa que está trabalhando contigo, mas às vezes ela não consegue captar aquilo, não consegue transformar aquilo em negócio. Tu me entende? E é difícil essa parte, porque transferir conhecimento não é fácil. E o conhecimento é assim, ó, tem o conhecimento didático, que o cara que estuda bastante, lê bastante, mas tem o conhecimento empírico, né? Que quando junta os dois ali e tal, ele se funde e dá um know-how, né? E isso a pessoa toca as coisas mais fáceis, tá? A pessoa que tem conhecimento, ela fala com mais naturalidade, né? E os desafios formar equipe de corretores não é fácil. É o desafio da maioria dos empresários. Maioria dos empresários. Os mais diversos segmentos é realmente ter uma equipe engajada, todos no mesmo propósito, conseguir passar isso de estar atento às necessidades do cliente e deixar, né, a comissão um pouquinho de lado ali, falando do mercado imobiliário, né, não foca só nisso, mas realmente foca em atender da melhor maneira possível o cliente, que a consequência vai ser uma comissão boa, né? Sim. Eu tenho um cliente de 8 anos que trabalhando ele para ele comprar um apartamento. E o cara, quando vem falar com a gente. Então, às vezes você dá um atendimento, o cara vai comprar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Se você hidrata aquele cliente, ele volta com
ele volta a ser, busca o seu atendimento na hora de fazer uma compra, né? Quando ele tiver realmente a necessidade, né? Sim. E talvez passar isso para outras pessoas faz parte dessa dificuldade de levar o conhecimento, né? Faz, por causa da cultura, né? Todo mundo tem uma às vezes a formação dele é para uma coisa e ele está trabalhando em outra. Tem tudo isso, né? Sim. Então, e a gente tem, todo dia a gente vê pessoas passando pela vida da gente, no trabalho, e a gente tem uma expectativa e às vezes não acontece de um lado nem do outro, né? Faz parte. Faz parte. Eu sempre digo que todas as pessoas deixam alguma coisa de bom e levam alguma coisa de bom. Sim. Se não foi um bom momento, aquela relação não foi boa, pelo menos fica um aprendizado, né? Ah, com certeza. Alguma coisa a com gente sempre certeza. leva. Muito bom. Luiz, olhando para os próximos anos no setor imobiliário global, que está tendo uma evolução constante, né? Impulsionado pela tecnologia, quais as tendências que você prevê especificamente para o mercado imobiliário de Balneário Camboriú? E como que você pretende se manter na frente, né, nessas inovações, fora da curva? O mercado vem com muita tecnologia, as mudanças, né? Mudanças muito rápidas, né? E a gente está vendo agora aí a parte da IA entrando no mercado com muita força. E eu vejo, Marco, que a obrigação, né, da gente estar no Google, né, como a gente está fazendo o trabalho agora do AdWords, né? Então é uma necessidade, é uma mudança. A parte de relacionamento com o cliente sempre a gente vai manter, né? Mas a gente precisa se adaptar às novas ferramentas do mercado. Não tem como. Se a gente não se adaptar a isso, a gente fica fora. E quem está na liderança não sabe se vai se manter na liderança. Então, a internet é importante, né? A gente já ouviu isso lá atrás. E hoje é mais do que uma realidade, né? Então, a gente está buscando resultado usando essas ferramentas, né? Maravilha. E essas tendências também de inovação também está vindo para os imóveis. Como que você vê isso? São muito boas, né? Hoje, quem não traz essa tecnologia também acaba sendo ultrapassado. Dá para ver aqui em Balneário que a gente teve aqui agora a entrega recentemente do Yacht House, que é um dos principais empreendimentos em acabamentos em Balneário, e um empreendimento muito tecnológico, né? A construção dele é muito interessante. Foi feito pela projetista Pininfarina. Aí nós temos outro como Tonino Lamborghini, com marcas fortes vindo para Balneário, chegando aí agora o Armani, Casa Armani. Todos esses novos empreendimentos chegam tecnologias novas, tecnologias em pisos, né? Na parte construtiva, na parte de vidros. Então, essas inovações são importantes. E Balneário recebe isso muito bem, né? Nós estamos aqui com um prédio de 82 andares, né, de 70 andares. Agora estamos em uma construção de Sena Tower, 156 andares, né? E eu vi um lançamento agora para esse semestre agora de 101 andares aqui em Balneário Camboriú. Então, vindo apartamentos aí, edifícios arranha-céus, são necessárias tecnologias, né? Muito bem. Para encerrar esse bloco, Luiz, que conselho que você daria para o investidor que ainda está em dúvida sobre investir ou não em Balneário Camboriú? O cara ter conhecimento do que está fazendo, conhecer bem a região, que ele quer aplicar esse valor, né? De que forma, né? Entender bem, né? Eu quero aplicar esse valor num período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? E o período que ele quer o retorno, né? Porque o imóvel ele é muito interessante. Ele dá um retorno muito acima de taxa de Selic,
dependendo o imóvel que ele aplica, chega a dar 2, 3 Selics, né, por ano. Mas ele tem que ter um prazo aí de maturação para ele vender. 1 ano, 2 anos, né? Dependendo do imóvel, 3 anos, 4 anos. Então, esse retorno, o investimento em imóvel é muito interessante, mas ele entender o momento que ele precisa retirar esse dinheiro. Ele não aplica o dinheiro hoje e retira em 6 meses. Sim. Dependendo do imóvel, leva 1 ano, leva 1 ano e meio. E é entender bem aonde ele está entrando e onde ele quer investir o dinheiro dele. O investimento em imóvel é um investimento seguro, né? Muito seguro. Muito seguro. Quando a gente vai para o mercado de ações, tem vários outros tipos de investimentos que são... Você consegue ter uma rentabilidade maior num curto prazo, só que o risco também é muito maior, né? Então, o imóvel ele é um investimento mais seguro, desde que a pessoa esteja realmente pronta para esperar o tempo necessário, né? A maturação do investimento. O imóvel, quando investe em imóveis pronto, a rentabilidade é menor, né? Se ele aplica no imóvel na planta, dependendo se é o início mesmo, e a região que ele está aplicando aquilo, se vai ter grandes valorizações, tá? Então, por isso que a gente tem que entender bem, né, qual o tempo que ele precisa desse retorno, né? E como que ele está aplicando esse capital, se ele tem todo esse dinheiro, né? Então, por isso que a gente, quando vai fazer um atendimento, a gente faz uma consultoria, entender bem o cliente, quais são os sonhos dele. Isso aqui é para investimento, mas vai ser uma casa, um apartamento de praia. É para investimento, mas é moradia. É para investimento, mas é para vender. Porque as pessoas falam muito, investimento. Quando compra um carro, você sabe que vai ter um deságio. Quando você compra um apartamento, um terreno, você quer ganhar dinheiro, correto? Mas a gente tem que olhar, porque às vezes as pessoas falam, isso é para investimento, mas é para moradia. Então, não é só ganhar. Ele precisa comprar um lar, uma residência para ele, onde vai abrigar bem a família vai estar bem, às vezes com o número se é 3 suítes, 4 suítes, porque a família cresce. Às vezes ele tem que é para moradia. Ele tem que olhar a família dele em 6 anos, 10 anos, como ele vai estar, né? E às vezes algumas pessoas no prazo de 10 anos têm netos, né? E ele quer ter os filhos, os netos, tudo dentro de casa. Então, entender bem esses ciclos, né, de essas passagens pela vida, isso ajuda muito você a auxiliar o seu cliente na compra do imóvel, tá? Perfeito. Muito bom. Luiz, aqui a gente sempre pergunta para os nossos convidados, além da sua paixão de vender imóveis, né, da sua profissão, quais são as suas paixões, seus hobbies, né? Como que é o seu dia a dia? Conta para nós. Eu sou um cara que gosto de esporte, sou apaixonado, gosto Pô, de fiquei fazer... chateado. Achei que você ia falar que você gosta de mim também. Gosto de você também, é um cara bacana. Quais são suas Sou um paixões, cara que Marcos? Uma paixão. sou um cara que gosta de café, bons restaurantes. Gosto de Mas e os esportes? Quais são os seus preferido. preferidos aí? Não sou um cara muito bom em esporte, mas eu gosto. Gosto de beach tênis, gosto de tênis. Não tenho muita habilidade, mas tô sempre. É uma coisa que eu gosto, tá? O movimento é importante, né? Movimento é muito importante. Até tu tá desafiado, Marco, jogar um tênis comigo. Olha aí. Tênis nós vamos. Né? Beat deixa pro Matheus. E é legal que Balneário proporciona muito de tudo isso, né? Essa vida ao ar livre. Imagina, você vai ali na praia, tem várias redes para jogar beach tênis, tem várias... Sim, a gente ajudou aí formar alguns points aí. E é bacana, né? Porque é um esporte onde todo mundo vai ali pode jogar, né? Pode praticar. Sabe que a primeira vez que eu vim para Balneário Camboriú ficou registrado na minha memória, assim, a felicidade das pessoas. Eu fiquei pensando, eu quero morar aí um dia porque aqui as pessoas são felizes. E realmente, né? Você vê as pessoas ao ar livre, as pessoas curtindo, né? E é muito gostoso essa vida, esse equilíbrio, né? Entre trabalho e a vida também ao ar livre. É gostoso. Realmente aqui é especial. Balneário é especial. E você, além de beach tênis e o tênis, que mais que o amigo gosta? Que paixão sua?
algumas paixões. Eu gosto de trabalhar, cara. Sou apaixonado. Sou um cara assim que sou dedicado à minha profissão. Eu gosto de viajar também. Eu acho que é uma coisa que deixa a gente feliz, né? Dá atenção à família, que é muito importante. Sou um cara muito família, gosto disso. Então, isso, quando a gente está trabalhando e a família junto, as coisas ficam mais leves, né? Sim. Muito bacana. Família. Família é tudo. Luiz, mais uma perguntinha. Se você fosse começar hoje do zero, para nossos amigos corretores aí que estão começando, né? Estão entrando no mercado agora. Se você fosse começar hoje do zero, conta pro nosso público aí como que você começaria. O cara tem que buscar conhecimento aonde ele estiver, né? Não adianta ele ficar olhando para outros mercados, tipo o cara que está em Balneário fica pensando em Miami, Dubai. Olha para o mercado daqui. Está na região dele, trabalhe a região, entenda bem os imóveis que tem para negócio naquele mercado, né? Entenda os clientes daquela região, né? Buscar conhecimento. E hoje buscar umas ferramentas que pode auxiliar ele no mercado, né, Marco? Então, se o cara busca conhecimento no mercado e se junta com as ferramentas que estão aí para nos ajudar, rapidamente vai ter sucesso, né? Hoje você está usando qual sistema imobiliário? Sistema Imobidesk. Mobidesk. Fantástico. Não. Incrível. Para quem está procurando um sistema imobiliário para começar, uma dica Marcos, do a Luiz, gente teve uma mudança muito grande no sistema, no site. A gente esperou isso aí, estava numa expectativa e a gente acompanhou todo o desenvolvimento. A ferramenta é fantástica, a ferramenta é incrível e tem muito a melhorar ainda, a parte técnica dela, então, e só agradecer. Maravilha. Então, Luiz, muito obrigada pela tua presença aqui, pelos insights aí que você trouxe para nós. É sempre muito bom aprender com quem tem sucesso, com quem está construindo uma carreira bacana. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês aí. Obrigado, Luizão. Sabe que tu é um dos caras que eu mais admiro aí em Balneário. E muito obrigado por ter vindo aí com a gente. Obrigado a vocês pelo carinho aí, tá? É isso aí. E esse foi mais um Skyline Cast, falando um pouquinho sobre o mercado de luxo imobiliário de Balneário Camboriú, com o nosso convidado Luiz Miranda, a Ju, e até o próximo, pessoal.